A minha pergunta é o seguinte: o que fez você mudar? Ou o que faria você mudar? Né? Pense nisso. Estou gravando aqui as árvores, não sei se vai aparecer. Essa hora da manhã eu estou aqui na Avenida Goiás. E a pergunta é: o que fez você mudar? O que faria você mudar? Eu sofri um trauma que fez com que eu mudasse radicalmente. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Antes eu quero falar sobre outras mudanças que eu acompanhei. Eu conheço o Mário Schwartzman. Ele mudou radicalmente depois que ele leu um livro. E eu acredito que a mudança que tem dentro de você, aquela pessoa que você se transforma, você já era. Olha os cachorros notando a minha presença aí, ambos do lado da avenida. Ele mudou radicalmente através de um livro que ele leu, que é do tio dele. O tio dele, eu li o livro sobre Jesus, fez com que ele mudasse radicalmente. Mas eu acho assim que algumas pessoas que passam por uma grande mudança, essa mudança já existia dentro deles, aquele ser, eles passam a ser uma outra pessoa, aquele ser já existia dentro dele. Não é o meu caso eu tive que me reconstruir, tive que passar por uma reconstrução. Então eu acho assim que, no caso, vamos pegar o Mário Schwartzman, ele se transformou num mestre. Ele passou a acreditar em Jesus, ele renegou toda a vida que ele já teve, que ele tinha vivido. E estou procurando um local aqui para mim andar, está muito movimentado aqui. Acho que então, vou dizer só, ele passou a ser um cristão judeu. Um cristão judeu. Coisa muito estranha, normalmente os judeus não acreditam em Jesus, ou se eles aceitam Jesus, eles renegam as leis. Ele passou a viver as duas coisas, viveu um cara muito confuso. Se você pegar, digitar Mário Schwartzman no YouTube, você vai achar os vídeos dele. Tem bastante vídeo dele. Ele já faleceu porque ele renegava a ciência, ele não aceitava a medicina, ele aceitava a tecnologia, mas não a medicina. Ele ficou rico graças a um software que ele mesmo criou, ele era programador, mas ele não aceitava a medicina. Isso é uma coisa muito estranha, né? Por exemplo, o assassino do John Lennon, ele mudou radicalmente. Ele era um fã do John Lennon e ele passou a odiar o John Lennon porque ele descobriu que o John Lennon morava no edifício mais luxuoso dos Estados Unidos. Sendo que o John Lennon pregava a simplicidade, o desapego, mas eu acho assim que você pode viver numa mansão e não ser apegado àquilo. Ele tinha os recursos. Por que você não vai viver o recurso se você possui os recursos? Isso tem capital, porque isso não pode viver, mas mesmo assim você pode ser desapegado. Existem pobres que são extremamente apegados à riqueza, até porque aquele pouco que eles têm é a salvação deles, significa a salvação deles, né? Por isso que normalmente ricos não fazem grandes doações, mas se você for analisar, essas doações que eles fazem não fazem nem cócega no orçamento deles, no dinheiro que eles possuem. E estou repetindo aqui locais que eu já tive, porque eu resolvi sair gravar agora no domingo de manhã. Não, domingo de manhã não, segunda de manhã, que é feriado aqui na minha cidade. E tem muito barulho, muita gente construindo, muita gente podando árvores, né? Então eu acabei tendo que seguir uma rota totalmente diferente do que eu pretendia, né? Então vamos lá. Então, por exemplo, o Raul Seixas, o que fez o Raul Seixas mudar? Foram as drogas. O Paulo Coelho disse numa entrevista que ele apresentou as drogas para o Raul Seixas e depois ele saiu das drogas, ele pediu para o Raul Seixas sair também. Ele disse que sim, você tem que saber entrar, você tem que saber sair. O Paulo Coelho, o Raul Seixas, ele soube entrar, mas não soube sair. Então ele sempre se manteve drogado, porém ali ele criou um maluco beleza. Certamente o maluco beleza já existia dentro dele. Faltava apenas alguma coisa para liberar ele, para um gatilho, para soltar realmente aquele personagem, para aquele ser que ele tinha dentro dele. E foram as drogas que fizeram isso. Então eu percebo assim que muitas pessoas já leem um livro. Aquele livro transmite uma mensagem para elas que mexe com o interior delas e faz com que elas mudem. Existem pessoas que perdem alguém. O Jacó Petri é um cara que eu acompanho, que ele estudou para padre, não chegou a se formar. Ele, se você quiser acompanhar ele, digita principalmente no Instagram, Jacó Petri. Tem muitas lives, conteúdo gratuito, muito bom. E ele fala que muitas vezes uma pessoa perde um ente querido e algumas ficam destruídas por isso, enquanto outras pessoas, elas se reconstroem, elas criam um novo ser, aí que elas despertam realmente para a vida.
E isso é verdade, né? Isso acontece realmente, né? Então, no meu caso, vamos voltar. Então, algumas pessoas, elas perdem alguém, algumas pessoas, elas têm uma doença grave, conseguem superar. Eu vi um médico, né, que a esposa dele estava com câncer, e ele viu ela definhando, assim, praticamente morrendo, e ela conseguiu salvar ela. Ele não era a área dele, mas conseguiram salvar ela. E hoje ele é um cara totalmente transformado. Ele é um cara que está sempre feliz, sempre sorrindo, sempre, porque ele conseguiu superar aquilo, né? E tem gente que não consegue, tem gente que sucumbe. Então o que fez você transformar? O que faria você transformar? Então vamos ao meu caso, né? Eu era um jovem, talvez iludido, eu tinha até os 16 anos, eu tinha muita coragem, eu queria ser humorista, eu queria ser cantor. Nas escolas, sempre que alguém pedia para a gente subir, fazer uma apresentação cívica, ler um texto, eu ia lá, lia com toda empolgação, enquanto os outros iam lá timidamente, morrendo de medo. E eu pensava, não, se alguém pediu para mim ler, é porque essa pessoa confia em mim e eu tenho que ir lá fazer bonito. Porém, numa noite, eu trabalhava no clube, tinha 16 anos, eu até tenho num canal, o canal que eu tenho ciência cósmica, agora eu mudei de nome, eu tenho lá uma série chamada, onde eu conto toda a minha vida, onde eu falo sobre os meus problemas, os traumas. Eu achava assim que as pessoas iam gostar disso, eu queria uma série, mas parece que não empolgou muito. Se você acha que é legal, eu queria contar toda a minha vida, desde os 2 anos que eu lembro assim, dos traumas que eu sofri, das coisas que eu passei. E então eu resolvi contar isso, mas não pegou muito, enfim, eu parei. Eu tenho que me afastar aqui que tem música no local. E se entrar música aqui, o YouTube vai derrubar o vídeo, então eu não vou nem postar ele. Vamos passar para o outro lado. Deixa eu achar um local aqui para seguir em frente, está meio difícil. Está muito movimentado, acho que eu devia ter deixado esse vídeo para outro dia, vou pausar ele. Retornei o vídeo, então veja só, eu 16 anos, uma noite eu recebi uma ligação telefônica, eu trabalhava no clube e a pessoa parecia estar preocupada, e ela disse, me passa por fulano. Daí passei por fulano, de repente ela apareceu lá e disse, sabia que a fulana morreu? A fulana era uma cliente, uma pessoa que frequentava o clube, nunca tinha conversado com ela, não tinha nada assim, muito a ver com ela, mas era uma mulher jovem, tinha sido mãe há 2 meses, e eu fiquei muito chocado com aquilo, muito assustado realmente. E aí, aquilo mexeu comigo, eu cheguei em casa à noite, eu trabalhava até 1 da manhã, e eu não consegui dormir. No outro dia toda a população falava, né, porque foi uma coisa bem traumática. Ela teve um mal súbito, levou no hospital, e o médico disse, olha, ela morreu, e o cara bateu no médico, né, naquele desespero, naquela ato impensado, tiveram que apartar ele, separá-los. E eu fiquei traumatizado com aquilo, porque alguns anos antes, um colega de serviço, que na época criança podia trabalhar, ele me disse que a mãe dele teve uma doença, uma cigana, não sei o que tinha feito uma previsão que dali 1 ano ela iria morrer. E talvez não, pode ser que ela superasse, mas tinha uma boa chance de ela falecer. E ela faleceu, mas eu acho que ela se preocupou tanto com isso que ela induziu a morte. Eu estou convencido com isso. E aí eu comecei a pensar muito naquilo, desenvolvi a síndrome de pânico, fiquei tão destruído que eu não conseguia mais apresentar nada em público, mesmo falando com colegas na rua, amigos, eu ficava nervoso, tremendo, e eu tive que me reconstruir. Então eu reconstruí, busquei livros de autoajuda, que né, um amigo me falou dele, um dia eu me queixei para ele, né, um senhor bem mais velho do que eu, ele me apresentou esses livros, disse que eu devia ler isso, que poderia me ajudar. E lentamente eu fui lendo esses livros, depois fui de psicologia, de filosofia, fui descobrindo um universo que eu não conhecia. Então, de humorista, de cantor, e virei um pesquisador da mente. Hoje eu amo, né, conhecer o cérebro. Eu faria hoje, por mim, eu faria psiquiatria. Eu acho assim que não basta apenas a psicologia. Às vezes é necessário sim um remédio. É preciso você tomar remédio. Então, eu mudei por causa disso, criei um ser diferente, um pensador, tínhamos um filósofo. Hoje eu tenho esse canal Vida e Filosofia, onde eu resolvi falar de problemas emocionais, problemas sobre a vida. Convido você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Gostaria que você escrevesse ali o que faria você mudar, o que fez você mudar. Agora, recentemente, devido a alguns golpes que eu recebi de amigos como eu sempre fui um cara muito amigo, sempre preocupado em ajudar todo mundo, orientar todo mundo, ajudar as pessoas. E eu percebi que as pessoas começaram a usar essa minha bondade para me explorar. E eu cheguei à conclusão
que eu devia mudar. Que eu deveria mudar, eu deveria ter uma outra postura diante da vida. Então por isso eu mudei muito e eu vou inclusive fazer um vídeo. Até a ideia quando saí de casa era fazer esse vídeo, falando sobre essa mudança, sobre o fato de amigos que nos exploram. Então vai ficar para a próxima, provavelmente semana que vem já vai estar no ar aquele vídeo. Então eu tomei uma nova postura, me tornei mais, não digo calado, acho que já era bastante calado, mas assim, menos solícito, eu ajudo menos. Eu estou tentando deixar as árvores mais à mostra. Teve um vídeo que eu gravei que eu ficava na frente das árvores e achei assim que seria interessante você ver as árvores, então por isso que eu estou aqui gravando, mudando um pouco a câmera. Mas então hoje eu estou com uma postura bem diferente, eu não ajudo mais tanto, me tornei um pouquinho egoísta, penso um pouquinho mais em mim, no meu bem-estar, não empresto dinheiro, até sobre isso que vai ser o vídeo. Não ajudo mais tanto, não me preocupo mais em orientar tanto, que eu acho que eu estava prejudicando as pessoas, eu estava impedindo das pessoas serem elas mesmas, porque eu sempre fazia tudo, eu sempre ajudava, então eu estava tirando o direito delas de se desenvolver, mesmo que as pessoas vão dizer que eu passei a ser um cara ruim, egoísta, não me importo com isso, me importo eu, passei a me preocupar mais comigo, com a minha felicidade, com o meu bem-estar e com o meu progresso, o meu sucesso. Então eu estou satisfeito com essa nova pessoa, estou satisfeito com esse canal aqui, ele não está crescendo muito, mas eu percebo assim que as visualizações dos vídeos, eu acho que o pessoal está assistindo quase todo o vídeo, porque eu tenho bastante horas de visualização, com poucos inscritos e poucas visualizações. Em outros vídeos, canais que eu tinha muita visualização, não tinha tantas horas, porque eu acho que o pessoal assistia um pedacinho e depois parava. Talvez por causa dessas paisagens que eu estou mostrando, então as pessoas estejam assistindo mais. Eu vou voltar um pouquinho aqui enquanto eu encerro o vídeo. Pode ver que eu já estive aqui, se você assistiu outro vídeo, né? Aqui é um centro de exposições agropecuário. Então eu vou voltar, talvez não gravei nesse sentido. Então estou encerrando o vídeo e eu queria deixar essa pergunta: o que fez você mudar? Muitas pessoas leram um livro, muitas pessoas sofreram um acidente, muitas pessoas estiveram doentes, muitas pessoas perderam alguém. E muitos se destroem através de bebida e de vícios, enquanto outros se reconstroem e se transformam num novo ser, próspero, feliz, saudável, e é exatamente isso que eu estou buscando. Aquele trauma me fez mudar, me derrubou emocionalmente, me destruiu mesmo, eu tive que começar do menos zero, realmente foi muito difícil para a reconstrução, sozinho, na época não se conhecia psicologia, não se conhecia psicólogo. Hoje em dia tem no SUS, aqui na minha cidade tem psicólogo, psiquiatra à vontade, você consegue, tem psicologia em grupo, tem todos os recursos, mas na época não tinha. Acho que até mais a próxima árvore, deixar os passarinhos cantar um pouquinho mais, não sei, acho que você deve estar ouvindo. Então a mudança tem que vir de dentro, ela pode até ser provocada por um fator externo, mas ela tem que sempre vir de dentro, ela tem que ser interna, tem que vir de dentro. Por isso que eu tento às vezes dar leves orientações para as pessoas, mas eu nunca forço muito, porque eu acho assim que você tem que despertar. Se tiver algum problema você vai sofrer, você vai chorar, vai se desesperar, você vai acontecer alguma coisa, mas de repente você vai despertar. Você vai despertar para esse novo ser, para essa nova realidade e vai reconstruir sua vida. Aqui no canal tem conteúdos meio leves, mas eu pretendo a partir do começo do ano que vem, que é retomar o canal dos Emirismos. Se você digitar no YouTube canal dos Emirismos, você vai encontrar vídeos lá de um outro tema, mais sobre ceticismo, né? Sobre ciência, né? Mas eu pretendo retomá-lo como um canal de autodesenvolvimento, autoajuda, psicologia, meditação, projeto de vida. Então é isso. Conto com o seu apoio, com a sua inscrição. Curta, comenta, compartilhe, traga mais gente aqui para o canal. Gratidão, até o próximo.